O som do motor do carro cortava o silêncio da noite enquanto Bruno dirigia pelas ruas vazias do bairro. Ao seu lado, Mariana mexia no celular, com aquela ansiedade típica de quem está prestes a chegar em uma festa importante. Ela tinha passado horas se arrumando, escolhendo o vestido perfeito, ajeitando cada detalhe do cabelo e da maquiagem. Bruno a observava de relance, pensando em como ela estava bonita naquela noite. Eles estavam juntos há quase 2 anos. 2 anos de um relacionamento que começou intenso, cheio de promessas e planos. Bruno tinha 28 anos e trabalhava como analista financeiro em uma empresa de médio porte. Mariana, com seus 26 anos, era professora de inglês e sempre demonstrou uma personalidade mais extrovertida e sociável que a dele. Talvez fosse justamente essa diferença que os atraiu inicialmente. A festa era de Lucas, um dos melhores amigos de Mariana, desde a época da faculdade. Bruno conhecia Lucas apenas superficialmente. Tinha visto o rapaz algumas vezes em encontros casuais, mas nunca tinha realmente conversado com ele ou com um grupo de amigos próximos de Mariana. Ela sempre dizia que ia apresentá-lo melhor ao pessoal, que eles iam adorar conhecê-lo, mas de alguma forma isso nunca realmente acontecia. Quando estavam a apenas 2 quadras da casa de Lucas, Mariana finalmente largou o celular e olhou para Bruno. "Amor, pode me deixar aqui mesmo?" ela disse, apontando para a esquina à frente. Bruno franziu a testa, confuso. "Como assim aqui? A casa do Lucas não é na próxima quadra?" "É, mas eu prefiro descer aqui e ir andando." Mariana já estava pegando a bolsa, preparando-se para sair do carro. "Mas por quê? Tá escuro, você tá de salto alto." Bruno diminuiu a velocidade, mas não parou o carro ainda. Algo naquela situação não fazia sentido para ele. "Bruno, não complica. É só uma quadra." Havia um tom de impaciência na voz dela agora. Ele estacionou o carro e a encarou. "Mariana, o que está acontecendo? Por que você não quer que eu te deixe na frente da casa?" Ela suspirou, evitando o olhar dele. "Não é nada demais. É que, olha, você não conhece bem o pessoal e eu não quero causar aquela situação estranha de ficar explicando quem você é, sabe?" As palavras dela caíram sobre Bruno como um balde de água fria. "Explicar quem eu sou? Mariana, eu sou seu namorado há 2 anos. Eu sei. Mas é que... Bruno, você não entende. O pessoal não te conhece direito ainda. E eu não quero que eles tenham uma primeira impressão estranha vendo a gente chegar junto, entende?" Ele não entendia. Ou melhor, estava começando a entender algo que não queria admitir. "Você está com vergonha de mim?" A pergunta saiu mais direta do que ele pretendia. Mas era exatamente o que estava pensando. "Não seja ridículo!" Mariana revirou os olhos. "Não tem nada a ver com vergonha. É só que eu quero entrar sozinha, conversar com o pessoal, deixar o ambiente mais descontraído antes de você chegar." "É melhor assim. Melhor pra quem, Mariana? Pra todo mundo." Ela estava ficando irritada agora. "Olha, eu não vou ficar discutindo isso aqui no carro. Você vai ou não vai à festa?" Bruno ficou em silêncio por alguns segundos, sentindo um aperto no peito. Aquela não era a primeira vez que situações estranhas aconteciam quando se tratava dos amigos de Mariana. Ele lembrou das vezes em que ela saía com eles e sempre tinha uma desculpa para ele não ir junto. Das fotos nas redes sociais onde ela estava com todo mundo menos ele. Das histórias que ela contava sobre os rolês, mas sempre omitindo detalhes quando ele perguntava mais. "Tudo bem", ele disse finalmente, a voz saindo mais controlada do que se sentia por dentro. "Desce aqui, então. Eu vou estacionar o carro e subo daqui a uns 15 minutos. Mariana sorriu, aliviada. "Ótimo. Assim você me dá tempo de preparar o terreno. Te amo." Ela deu um beijo rápido nele e saiu do carro. Ajeitando o vestido e seguindo pela calçada em direção à casa de Lucas, Bruno ficou ali, parado, vendo a silhueta dela se afastar sob a luz dos postes. Seu coração estava apertado, e uma sensação ruim se instalou no seu estômago. Ele sabia que algo estava errado, muito errado, mas não queria acreditar no que sua intuição estava gritando. 15 minutos depois, Bruno estacionou o carro a algumas casas de distância e caminhou até a festa. A música já podia ser ouvida da rua, e havia algumas pessoas conversando do lado de fora. Ele respirou fundo antes de tocar a campainha. Lucas abriu a porta com um sorriso largo e uma cerveja na mão. "Fala, mano. Você deve ser o Bruno, certo? A Mari falou que você ia vir." Entra. A recepção foi calorosa, mas Bruno não conseguia se livrar da sensação estranha. Ele entrou e começou a procurar Mariana com os olhos. A casa estava cheia, música tocando alto, pessoas rindo,
e conversando em grupos. Era o típico ambiente de festa de amigos íntimos. Ele finalmente a viu. Mariana estava no canto da sala, conversando animadamente com um grupo de pessoas. Mas não foi só isso que chamou sua atenção. Ela estava particularmente próxima de um cara alto, de cabelos castanhos e sorriso fácil. O cara tinha o braço apoiado na parede, formando uma espécie de escudo ao redor dela, e Mariana ria de algo que ele dizia, tocando levemente o braço dele de forma que Bruno reconheceu imediatamente. Era a mesma forma como ela costumava tocar nele quando estavam começando a se conhecer. Bruno sentiu o sangue ferver. Ele foi se aproximando, e quando estava a apenas alguns passos, Mariana finalmente o viu. A expressão no rosto dela mudou instantaneamente. O sorriso natural e descontraído se transformou em algo mais forçado, e ela rapidamente se afastou alguns centímetros do cara. Bruno! Você chegou. Ela veio até ele e o beijou rapidamente, mas o gesto pareceu mais automático do que genuíno. Vem conhecer o pessoal. Ela o apresentou rapidamente para o grupo. O cara alto era Rafael, e Mariana o apresentou apenas como um amigo da faculdade. Havia mais 3 pessoas no grupo, e todos foram simpáticos. Mas Bruno podia sentir que havia algo no ar, uma tensão que ele não conseguia identificar. Exatamente. A noite seguiu de forma estranha. Mariana parecia dividida entre ficar com Bruno e voltar para o grupo de amigos. Ela o deixava sozinho por longos períodos, e quando ele se aproximava para conversar com ela e os amigos, sentia que estava interrompendo algo. As conversas mudavam de tom quando ele chegava perto, né? Como se todos estivessem pisando em ovos. Foi quando ele foi ao banheiro que tudo mudou. Ao voltar, passou pelo corredor e ouviu vozes vindas da cozinha. Reconheceu a voz de Mariana imediatamente, e algo no tom dela o fez parar antes de entrar. Não entendo por que você trouxe ele hoje, Mari. Era a voz de Rafael. Você disse que tinha terminado. Eu sei. Mariana parecia angustiada. Eu ia terminar. Mas ele foi tão fofo semana passada. Me deu aquele presente e você ficou com pena. Rafael completou. E havia uma clara irritação na voz dele. Você sempre faz isso. Vai enrolando, e no final quem se machuca sou eu. Bruno sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo dos seus pés. Ele ficou paralisado ali, encostado na parede do corredor, processando o que estava ouvindo. Não é assim, Rafa. A voz de Mariana estava baixa agora. Você sabe que o que eu sinto por você é diferente. Mas eu não posso simplesmente terminar do nada com o Bruno. Ele não merece isso, mas merece ser enganado. Rafael retrucou. Mari, isso já está durando tempo demais. Faz 2 meses que a gente está junto e você continua com ele. Eu não aguento mais ter que fingir que somos só amigos quando o pessoal todo aqui sabe que a gente está ficando. Eu preciso de tempo. Você já teve tempo. O combinado era que você ia terminar com ele antes dessa festa. Foi você quem disse que queria assumir a gente hoje na frente de todo mundo? Houve um silêncio, e então Bruno ouviu o som de um beijo. Um beijo que não deixava dúvida sobre a natureza do relacionamento entre eles. Ele sentiu as pernas fraquejarem. Por um momento pensou em entrar na cozinha e confrontá-los ali mesmo, mas algo o impediu. Talvez fosse o choque, talvez fosse a humilhação de saber que todos ali na festa provavelmente sabiam o que estava acontecendo menos ele. Suas mãos tremiam enquanto destravava o carro. Ele entrou, fechou a porta e ficou ali sentado no escuro, tentando processar tudo o que tinha acabado de descobrir. O celular de Bruno começou a tocar cerca de 20 minutos depois. Era Mariana. Ele olhou para a tela, vendo o nome dela piscar repetidamente, mas não atendeu. Ela ligou mais 3 vezes seguidas. Depois começaram as mensagens. Bruno, onde você está? Todo mundo está perguntando de você. Você foi embora? Ele repassou mentalmente os últimos meses do relacionamento, procurando por sinais que deveria ter visto. E eles estavam lá, claros como o dia, agora que ele sabia o que procurar. As saídas de última hora com as amigas.
A senha do telefone que ela mudou há cerca de 2 meses, dizendo que era por questões de segurança. Como ele tinha sido tão ingênuo? Dali se via as luzes da cidade se espalhando pelo vale, pequenos pontos brilhantes que pareciam estrelas caídas na terra. Bruno lembrou da primeira vez que eles vieram ali. Mariana tinha dito que aquele era o lugar dela, onde ela vinha quando precisava pensar sobre a vida. Ela tinha compartilhado aquele lugar especial com ele, e ele tinha se sentido honrado por isso. Agora sentado ali sozinho, ele se perguntava se ela tinha trazido Rafael ali também, se aquele lugar especial tinha sido compartilhado com ele da mesma forma. As lágrimas começaram a escorrer sem que ele pudesse controlar. Não era só a traição que doía, era humilhação. Pensar que todos aqueles amigos dela sabiam, que provavelmente riam dele pelas costas, que ele era o idiota que não sabia de nada enquanto todo mundo comentava sobre o caso de sua namorada com outro cara. Era ela quem não queria que os amigos a vissem com ele. O celular, mesmo desligado, parecia pesar no banco ao lado. Mas não aquela noite. Não quando a ferida estava tão fresca, tão aberta. Bruno passou a noite no mirante, dentro do carro. Quando o sol começou a nascer, pintando o céu de tons alaranjados e rosados, ele finalmente ligou o celular. Havia 47 mensagens e 23 chamadas perdidas. A maioria de Mariana, mas também havia algumas de números desconhecidos e até uma mensagem de Lucas, o dono da festa, dizendo: Cara, desculpa pela situação de ontem. Eu não sabia que você. Não sabia. Então todo mundo realmente sabia menos ele. As mensagens de Mariana evoluíram ao longo da noite. Começaram com preocupação fingida, depois partiram para irritação, você tá sendo imaturo, e finalmente chegaram a algo que parecia mais honesto. Bruno, eu sei que você deve ter ouvido alguma coisa ontem. A gente precisa conversar. Eu te devo uma explicação, por favor me dá a chance de explicar. Ele não respondeu. Em vez disso, foi para casa, tomou um banho demorado, e tentou organizar seus pensamentos. Sabia que eventualmente teria que falar com ela, mas queria estar preparado, não queria deixar a emoção controlar a conversa. Foi só no final da tarde que ele finalmente mandou uma mensagem. Podemos conversar, mas não na sua casa nem na minha. Vamos no café perto do seu trabalho, às 18 horas. A resposta veio em segundos. Estarei lá. Obrigada por me dar essa chance. Mariana já estava no café quando Bruno chegou. Ela estava sentada em uma mesa no canto, mexendo nervosamente em uma xícara de café que provavelmente já estava frio. Quando o viu, ela se levantou, mas ele fez um gesto para que ela sentasse. Bruno pediu um café e se sentou em frente a ela. Por um longo momento, nenhum dos dois disse nada. Ela parecia ter chorado bastante. Eu não sei por onde começar, ela disse finalmente, a voz baixa. Que tal, pela verdade? Bruno respondeu, mantendo a voz calma, apesar da tempestade que sentia por dentro. E quando você ia me contar? Eu ia terminar com você, ela disse rapidamente. Eu juro que ia. Eu estava tentando encontrar o momento certo. O momento certo? Bruno deu uma risada amarga. Mariana, não existe momento certo para atrair alguém. Você teve 2 meses para me contar a verdade. 2 meses onde você continuou dormindo na minha casa, dizendo que me amava, fazendo planos para o futuro, enquanto estava com outro cara. Eu sei que eu errei. Eu sei que fui covarde. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Mas você tem que entender, eu não planejei isso. O Rafa e eu temos uma história, a gente se conhece há anos. E quando ele voltou para a cidade... Não, Bruno interrompeu. A voz mais firme agora. Não tenta justificar, não tenta fazer parecer que foi algo que simplesmente aconteceu. Você fez escolhas,
Mariana. Todos os dias durante esses 2 meses, você acordou e escolheu me enganar. Escolheu mentir, escolheu me fazer de idiota. Eu nunca quis te machucar, mas machucou. E sabe, o que dói mais? Não é só a traição. É saber que todos os seus amigos sabiam. É lembrar de ontem à noite quando você me pediu para descer uma quadra antes da festa. Você tinha vergonha de mim, Mariana? Vergonha de que o seu amante me visse com você? Não era vergonha, ela estava chorando abertamente agora. Eu só não queria criar uma situação constrangedora. Para quem? Para você, porque para mim já era constrangedora há muito tempo. Eu só não sabia. Bruno sentiu as próprias lágrimas ameaçando cair, mas se segurou. Não ia dar a ela a satisfação de vê-lo quebrar. Quantas vezes você disse que estava trabalhando tarde e estava com ele? Quantas vezes você disse que estava cansada para sair comigo, mas tinha energia para estar com ele? Mariana não respondeu, apenas soluçava baixinho. Responde, Mariana. Eu mereço saber a verdade toda. Muitas vezes ela admitiu, em um sussurro. Mas Bruno, você tem que entender, eu realmente gostava de você, ainda gosto. É só que com o Rafa é diferente, é. Não quero saber. Bruno levantou a mão. Não quero ouvir sobre como é especial ou diferente com ele. Não mereço isso. Você tem razão. Desculpa. Ela limpou o rosto com as mãos. O que você quer que eu faça? Como eu posso consertar isso? Bruno deu uma risada sem humor. Consertar? Mariana, você não pode consertar. Você quebrou a confiança, quebrou o respeito, quebrou tudo o que a gente tinha. Não tem como voltar atrás disso. Então é isso, a gente termina? A gente já tinha terminado há 2 meses, Bruno disse, levantando-se. Você só não teve a decência de me contar. Eu só vim aqui hoje para ouvir da sua boca o que eu já sabia. Considere isso um encerramento oficial. Bruno, espera. Ela segurou o pulso dele, mas ele se soltou gentilmente. Não, Mariana, não tem mais nada para falar. Eu vou pegar minhas coisas que estão na sua casa durante a semana, quando você estiver trabalhando, e vou deixar as suas coisas que estão na minha também. Acho melhor a gente não se ver mais depois disso, mas a gente pode ser amigos. Um dia, havia desespero na voz dela agora. Bruno olhou para ela por um longo momento. Aquela mulher que ele tinha amado, que ele tinha planejado um futuro junto, agora parecia uma estranha para ele. Não. Ele disse finalmente. A gente não pode ser amigos. Amigos não fazem isso uns com os outros. Amigos têm respeito, têm honestidade. Você pode ter sido muitas coisas para mim, Mariana, mas amiga nunca foi. As semanas seguintes foram as mais difíceis da vida de Bruno. Ele se pegou várias vezes pegando o celular para mandar uma mensagem para Mariana, antes de lembrar que eles não estavam mais juntos. Ele evitou contato com ela completamente. Trocou suas coisas através de Lucas, que se ofereceu para servir de intermediário. O rapaz também se desculpou profusamente, dizendo que tinha assumido que Bruno sabia da situação e que se sentia péssimo por ter sido cúmplice, mesmo sem intenção. Cara, eu juro que achei que vocês tinham terminado, Lucas disse quando se encontraram para a troca de pertences. A Mari sempre falava de você no passado, e o Rafa apareceu e ela parecia tão feliz. Eu nunca imaginei que você ainda achava que estava com ela. Muita gente achou isso, pelo visto, Bruno respondeu, sem amargura dessa vez. Ele estava começando a processar tudo de forma mais racional. O pessoal todo pensou que já tinha rolado o término. Por isso, ninguém falou nada ontem na festa. Todo mundo meio que pensou que você sabia e que vocês tinham ficado em bons termos ou algo assim. Aquilo, de certa forma, fez Bruno se sentir um pouco melhor. Pelo menos não era todo mundo rindo dele pelas costas. Era apenas Mariana e Rafael que estavam consciente e ativamente o enganando. Os outros eram apenas pessoas que tinham feito uma suposição incorreta. Bruno começou a terapia 2 semanas depois do término. Sua terapeuta, doutora Paula, o ajudou a processar não apenas a traição, mas também os padrões que ele tinha ignorado ao longo do relacionamento. Você mencionou que ela frequentemente cancelava planos de última hora, doutora Paula apontou em uma das sessões, e que vocês raramente saíam com os amigos dela. Esses eram sinais de que algo não estava certo, mas você escolheu ignorar. Por quê? Bruno pensou por um momento. Acho que porque eu queria que funcionasse tanto, que estava disposto a ignorar as bandeiras vermelhas. Eu a amava. Ou pelo menos achava que amava. E ela dizia as coisas certas, sabia? Eu te amo, você é especial para mim, todas essas coisas. Eu acreditava porque queria acreditar. E agora? Você ainda acredita que a amava? Eu amava a ideia dela.
Bruno admitiu. Amava a mulher que ela me mostrava quando estava comigo. Mas a mulher real, aquela que era capaz de manter uma mentira por 2 meses enquanto dormia com outro cara e comigo ao mesmo tempo, essa eu não conhecia. E acho que nunca conheci de verdade. As sessões o ajudaram a entender que ele não era culpado pela traição. Que as escolhas de Mariana eram dela e dela sozinha. Que ele merecia alguém que o escolhesse todos os dias. Não alguém que o mantinha como plano B enquanto testava as águas com outra pessoa. 3 meses depois do término, Bruno estava muito melhor. Tinha voltado a se exercitar regularmente, estava passando mais tempo com seus próprios amigos e até tinha começado a sair em alguns encontros casuais. Nada sério ainda, mas estava aberto à possibilidade. Foi em uma dessas saídas com amigos que ele a viu novamente. Estavam em um bar novo no centro da cidade, e Mariana entrou com um grupo de pessoas. Rafael estava com ela, o braço em volta da cintura dela de forma possessiva. O coração de Bruno acelerou por um momento, aquele instinto de fuga ou luta ativando no seu sistema. Mas então ele respirou fundo e se lembrou de tudo o que tinha trabalhado na terapia. Ele não precisava fugir. Aquele bar não era propriedade dela. Ele tinha todo o direito de estar ali. Mariana o viu alguns minutos depois. Seus olhos se arregalaram, e ela falou algo no ouvido de Rafael, que imediatamente olhou na direção de Bruno. O rapaz pareceu desconfortável, mas não fez movimento para se aproximar. Foi Mariana quem veio até ele sozinha. Oi, ela disse, ficando a uma distância segura. Eu não sabia que você ia estar aqui. É um bar público. Bruno respondeu calmamente. Mas não se preocupe. Eu não vou causar nenhuma cena. Eu não pensei que você fosse. Ela mordeu o lábio. Como você está bem? Muito melhor, na verdade. E era verdade. Ele percebeu que olhar para ela agora não causava aquela dor aguda que sentia nas primeiras semanas. Era mais uma lembrança distante de algo que aconteceu com outra pessoa. Que bom. Eu fico feliz em ouvir isso. Ela parecia genuína, mas também nervosa. Bruno, eu queria que você soubesse que eu sinto muito. Por tudo. Pela forma como eu lidei com tudo, principalmente. Eu sei, Bruno disse, mas isso não muda o que aconteceu. Você fez suas escolhas, e eu fiz as minhas depois que descobri a verdade. E você está saindo com alguém? Ela perguntou, e havia algo na voz dela que soava como ciúme. Bruno sorriu, mas não era um sorriso cruel. Era apenas neutro. Isso não é mais da sua conta, Mariana. Mas se você está perguntando se eu superei? Sim, estou superando. Cada dia fica um pouco mais fácil. Vocês dois ainda estão juntos, eu presumo? Ele acenou com a cabeça na direção de Rafael. Sim, a gente está... É sério agora. Ela parecia querer adicionar algo mais, mas sei contigo. Então espero que você seja honesta com ele, Bruno disse. Ninguém merece passar pelo que eu passei, nem mesmo ele. Mariana pareceu surpresa com o comentário. Você está sendo sincero? Completamente. Olha, Mariana, eu não te odeio. Levou um tempo, mas eu entendi que guardar raiva só estava me machucando. O que você fez foi horrível, mas eu aprendi com isso. Aprendi sobre o que eu quero e o que eu não aceito em um relacionamento. Aprendi a valorizar a honestidade acima de tudo. Então, de certa forma, obrigado. Obrigado? Ela repetiu, confusa, por me mostrar exatamente quem você é antes de eu investir ainda mais tempo nesse relacionamento. Por me mostrar que eu mereço melhor. Por me dar a chance de recomeçar. Havia lágrimas nos olhos dela agora. Eu realmente sinto muito, Bruno, por tudo. Eu sei. Mas você não está pedindo desculpas por mim agora. Está pedindo para se sentir melhor consigo mesma. E tudo bem, você tem direito a isso. Mas eu não preciso te perdoar para seguir em frente. Eu já segui. Ele se levantou, pegou sua bebida. Foi bom te ver, Mariana. Espero que você seja feliz. De verdade, só seja honesta com ele, ok? Ninguém merece ser o último a saber. E com isso, Bruno voltou para seus amigos, deixando Mariana ali parada, processando aquelas palavras. Seus amigos notaram a interação e ficaram em silêncio esperando que ele falasse algo. Tô bem, Bruno, disse sorrindo para eles. Sério, tô bem de verdade. E pela primeira vez desde aquela noite terrível, ele realmente acreditou nisso. 6 meses depois daquele encontro no bar, Bruno estava em um lugar completamente diferente na vida. Tinha sido promovido no trabalho, tinha começado a treinar para uma meia maratona e estava genuinamente feliz consigo mesmo pela primeira vez em muito tempo. Ele também tinha começado a namorar Amanda, uma advogada que conheceu através de amigos em comum.
O que começou como alguns encontros casuais tinha se desenvolvido em algo mais sério, mas dessa vez Bruno estava abordando o relacionamento de forma diferente. Ele não ignorava bandeiras vermelhas, não tinha medo de fazer perguntas difíceis, e mais importante, não tinha medo de estabelecer limites. Amanda era diferente de Mariana, em quase todos os aspectos. Ela era direta, comunicativa, e incluía Bruno em todos os aspectos da sua vida desde o início. Não havia jogos, não havia segredos, apenas honestidade crua e refrescante. Eu gosto de você, ela tinha dito no terceiro encontro deles. Realmente gosto, e eu não sou o tipo de pessoa que fica enrolando. Se você não está interessado em algo sério eventualmente, tudo bem, mas eu preciso saber agora. Aquela honestidade tinha assustado Bruno no começo. Ele estava acostumado com os jogos, com não dizer o que realmente sentia, com aquela dança complicada que Mariana sempre fazia, mas ele aprendeu a apreciar a transparência de Amanda. Uma noite, enquanto jantavam em um restaurante novo, Amanda perguntou sobre o relacionamento anterior dele. Bruno tinha mencionado que tinha saído de um relacionamento difícil, mas nunca tinha entrado em detalhes. Você não precisa me contar se não quiser, ela disse, tomando um gole do vinho. Mas eu sinto que tem algo que você está guardando, e eu queria que você soubesse que pode confiar em mim. Bruno olhou para ela, para aqueles olhos honestos e acolhedores, e decidiu contar tudo. Desde o pedido de Mariana para descer uma quadra antes da festa, até a conversa que ouviu na cozinha, passando pelo processo doloroso de cura e redescobrimento de si mesmo. Amanda ouviu tudo em silêncio, segurando a mão dele sobre a mesa. Quando ele terminou, ela apertou seus dedos com carinho. Obrigada por confiar em mim com isso, ela disse. E eu entendo se você ainda tem dificuldade em confiar completamente em alguém. Mas eu quero que você saiba que eu nunca faria isso com você. Se um dia eu não quiser mais estar nesse relacionamento, você será a primeira pessoa a saber. Você merece pelo menos isso. Eu sei, Bruno disse. E ele realmente sabia. E é exatamente por isso que eu estou aqui com você agora. Um ano depois daquela noite fatídica da festa. Bruno estava organizando uma celebração, não uma festa grande, apenas um jantar íntimo com seus amigos mais próximos para comemorar sua nova promoção e, secretamente, o aniversário de um ano do recomeço da sua vida. Ele tinha convidado Amanda, é claro que agora era uma presença constante e bem-vinda na sua vida. Também convidou seus amigos de longa data, pessoas que estiveram com ele durante os momentos mais difíceis. Durante o jantar, quando todos estavam relaxados e conversando animadamente, um dos amigos de Bruno, Ricardo, levantou a taça. Quero fazer um brinde, ele disse, chamando a atenção de todos. Ao Bruno, que nos últimos meses me ensinou algo muito importante sobre resiliência e dignidade. Cara, ver você passar por aquela situação difícil e sair do outro lado, não apenas inteiro, mas melhor, foi inspirador. Bruno sentiu o rosto esquentar um pouco. Ele não gostava muito de ser o centro das atenções, mas apreciava o sentimento. Obrigado, Ri, mas eu não fiz nada de especial. Apenas segui em frente. Mas é exatamente isso, Amanda interveio, olhando para ele com carinho. Você seguiu em frente da forma certa, sem amargura consumindo você, sem deixar que aquela experiência te transformasse em alguém cínico ou fechado para o amor. Isso é raro, ela tem razão. Outra amiga, Júlia, adicionou. Muita gente passa por traição e fica amargurada para sempre. Você processou, curou e se abriu para coisas novas. Isso é força. Bruno olhou ao redor da mesa para aquelas pessoas que realmente se importavam com ele, que estiveram presentes quando ele mais precisou, e sentiu uma onda de gratidão. Vocês querem saber o que eu aprendi com tudo isso? Ele disse, decidindo compartilhar algo que tinha guardado para si mesmo por muito tempo. Eu aprendi que às vezes as piores coisas que acontecem com a gente são na verdade redirecionamentos disfarçados. Ele olhou para Amanda. Se Mariana não tivesse me traído, se eu não tivesse descoberto quem ela realmente era, eu provavelmente teria continuado naquele relacionamento por anos. Talvez até tivesse me casado com ela. E aí a verdade teria saído de qualquer forma, mas eu teria investido muito mais tempo, muito mais de mim. Então você está dizendo que é grato pela traição? Ricardo perguntou surpreso. Não exatamente grato pela traição em si, Bruno esclareceu, mas grato por ter descoberto a tempo. Grato por ter tido a força de terminar e seguir em frente. Grato pelas lições que aprendi sobre o que eu realmente valorizo em um parceiro. Ele virou-se completamente para Amanda agora. E sim, grato porque aquele fim abriu espaço para esse começo. Amanda sorriu.
os olhos brilhando. Você é muito sábio para alguém que teve o coração partido há apenas 1 ano. Não é sabedoria, Bruno riu. E muita terapia. Todos riram e a conversa fluiu naturalmente para outros assuntos. Mas mais tarde naquela noite, quando todos já tinham ido embora e Bruno estava sozinho, limpando a bagunça, ele se pegou pensando em como sua vida tinha mudado drasticamente. Ele lembrou daquela noite no carro, parado uma quadra antes da festa, sentindo aquele aperto no peito quando Mariana pediu para descer. Aquele momento de intuição que ele tinha tentado ignorar, mas que acabou sendo a porta de entrada para a verdade. Se pudesse voltar no tempo, ele teria feito algo diferente. Teria confrontado Mariana ali mesmo no carro. Teria ido direto embora da festa sem nem entrar. Não, ele decidiu, porque cada passo daquele processo doloroso tinha sido necessário para ele chegar onde estava agora. A dor, a descoberta, a conversa difícil, ou os messes do cura, tudo tinha moldado quem ele era agora. Seu celular tocou, interrompendo seus pensamentos. Era uma mensagem de Amanda. Obrigada pelo jantar maravilhoso. Você é incrível, sabia? Durma bem. Bruno sorriu e respondeu. Você também. Até amanhã. Ele guardou o celular e olhou ao redor do seu apartamento. 1 ano atrás, aquele espaço estava cheio de lembranças de Mariana. Agora, era completamente seu. Ele tinha redecorado, mudado móveis de lugar, criado um espaço que era autenticamente dele, e não um compromisso entre dois gostos diferentes. 2 anos após aquela noite que mudou tudo, Bruno estava parado em frente ao espelho, ajustando a gravata. Era um dia importante e ele e Amanda estavam se mudando juntos para um apartamento novo que tinham escolhido a dedo, um lugar sem memórias, apenas possibilidades. Seu celular vibrou. Uma notificação do Instagram. Normalmente ele ignoraria, mas algo o fez olhar. Era uma foto de Mariana. Ela estava sorrindo, mas o sorriso não alcançava os olhos. A legenda dizia algo sobre novos começos e seguir em frente. Nos comentários alguém perguntou sobre Rafael, e ela não tinha respondido. Bruno não sentiu satisfação com aquilo, nem tristeza, apenas uma neutralidade distante. Aquela pessoa na foto era alguém que ele conheceu uma vez, em uma vida que parecia pertencer a outra pessoa. Ele fechou o aplicativo sem curtir ou comentar. Não havia necessidade. Aquele capítulo estava fechado, verdadeiramente fechado. A campainha tocou. Era Amanda chegando com mais caixas. Pronto para o grande dia? Ela perguntou, beijando-o. Rapidamente, antes de entrar carregada de coisas. Mais do que pronto, Bruno respondeu, ajudando-a com as caixas. Enquanto eles empacotavam suas coisas, lado a lado, Bruno pensou em como a vida tinha um jeito engraçado de funcionar. Aquela noite, 2 anos atrás, quando Mariana pediu para descer uma quadra antes da festa, tinha parecido o fim do mundo. Mas na verdade, tinha sido apenas o fim de um capítulo e o começo de algo muito melhor. Ele tinha aprendido que confiança não é algo que você dá cegamente, mas algo que se constrói através de ações consistentes. Que honestidade não é apenas não mentir, mas ter coragem de dizer verdades difíceis. Que amor real não é aquele que te faz pequeno para caber na vida de alguém, mas aquele que te celebra exatamente como você é, no que você está pensando. Amanda perguntou, notando seu olhar distante. Estou pensando, Bruno disse, abraçando-a, que às vezes a gente precisa atravessar a escuridão para realmente apreciar a luz. Profundo, ela brincou. Andou lendo filosofia? Não. Ele riu, apenas aprendendo com a vida. E enquanto eles continuavam empacotando, conversando e rindo, Bruno percebeu que tinha finalmente alcançado algo que parecia impossível naquela noite terrível. Paz. Não apenas paz com o que aconteceu, mas paz consigo mesmo, com suas escolhas, com seu futuro. Mariana tinha pedido para descer uma quadra antes da festa porque não queria que seus amigos os vissem juntos. Na época, aquilo tinha sido a coisa mais dolorosa que ele já tinha experimentado. Mas agora ele via por outro ângulo. Aquele pedido tinha sido o universo emperando-o na direção certa, afastando-o de alguém que nunca o valorizou de verdade. Às vezes, pensou Bruno, os piores momentos da nossa vida são apenas o prelúdio para os melhores. Às vezes ser descartado é na verdade ser liberado. E às vezes, a pessoa que nos quebra o coração está, sem saber, nos fazendo um favor. Aquela noite mudou tudo, era verdade. Mas não da forma que Mariana esperava, nem da forma que ele temia. Mudou tudo para melhor, mesmo que tenha sido preciso atravessar a dor para chegar lá. E agora,
olhando para Amanda, para o apartamento novo, esperando por eles. Para o futuro cheio de possibilidades, Bruno podia dizer com absoluta certeza: valeu cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento doloroso de cura. Porque no final, ele não apenas sobreviveu, ele floresceu. E essa, percebeu ele sorrindo, era a melhor vingança de todas. Simplesmente ser feliz.